em relação a esta identidade narrativa, chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, o que é que nos mostra essa noção de uma história que se conta da sua vida? Primeiro, que ainda é possível uma coerência, mas essa coerência está em devir. Ou seja, não é a coerência do sentido de já está feito, terminado, mas é qualquer coisa que está em ação. E aqui o estar em ação, aliás, vai ser uma forma de ponte com o Foucault, porque o cuidado de si, ou seja, este souci de soi, este cuidado de si, é, em Foucault, uma ação sobre si. Não é apenas um pensamento. Ou seja, não é apenas a ideia de eu me pensar a mim próprio, mas é um agir sobre si próprio. Um agir sobre si mesmo. E aqui vemos isso. Há uma coerência em devir, que não está parada. A identidade é subjetiva, a identidade é instável, porque essa instabilidade permanece, ou seja, temos de ter em conta essa história anterior. A alteridade está lá. Vocês vejam, quando contamos uma história, não contamos apenas a história da nossa vida. A nossa identidade, se for uma identidade narrativa, nós percebemos como é a minha história misturada com os meus pais, a família, os meus amigos, as pessoas que foram importantes na minha vida. Eu falo do outro. Percebem como? Quando falamos, ou quando utilizamos esta noção de identidade narrativa, está lá o si, que sou eu a pensar sobre mim. Não é? Ou seja, sou eu que estou a pensar sobre mim próprio ou estou a narrar-me a mim próprio. No caso do bailarino, a dançar-se. Não é? Portanto, há uma reflexão. Depois, digo que sou o mesmo. Portanto, eu conto uma história, mais ou menos, consoante a forma como cada um quer contar essa história, ou pode contar essa história, com o que me lembro e com o que não me lembro. Não é? Ou seja, com aquilo que sublinho e o que apago, não quero ver ou não quero contar. Mas isso tudo faz parte dessa história. E essa narrativa dá-nos então uma linha onde eu junto este idem, o mesmo, com o outro. O que é que eu fiz, o que é que não fiz, o que é que eu disse, o que é que não disse, o que é que eu responsabilizei, os meus atos e por aí fora, com o outro no sentido alter, ou seja, os meus pais, os meus avós, a família, a história do país, por exemplo. Nós enquadramos a nossa pequenina história dentro de uma história mais larga, que seja a história da família, uma história maior, a das instituições, percebem? Ou seja, nós enquadramos a nossa identidade dentro de outras. E é isso que nós fazemos quando contamos uma história. A identidade narrativa seria assim como a vida à procura de um narrador. A necessidade de dar uma unidade àquilo que foi o vivido. De encontrar uma coesão, uma conexão dentro desta vida. Porquê? Porque senão sentimos que não seríamos outra coisa senão, assim, no sentido quase Parménides, não é? De momentos soltos no tempo. O que é que une isto tudo? Não é? Ou seja, afinal, o que é que nos une? Somos apenas momentos isolados? Então, se fôssemos apenas momentos isolados, como é que eu posso hoje ser responsabilizado por qualquer coisa que fiz ontem? Se eu não sou o mesmo, não é? Ou seja, vejam que até em termos jurídicos, não é? Até em termos de justiça, de responsabilização, era terrível. Ou seja, não haver uma identidade no sentido... Não, volto a repetir, não é identidade substancial. Mas não poder acusar, responsabilizar ninguém pelos seus atos, porque eu já não sou o mesmo de ontem. Lembram-se o Crime e Castigo de Dostoiévski? O castigo não é ele ir para a prisão. O castigo é a culpa que ele sente ao andar pelas ruas de São Petersburgo por ter feito o que fez. Se não houvesse relação entre aquilo que eu sou e aquilo que eu fui, não sentia culpa de nada. Aliás, nós percebemos que é aí que tantas patologias, em termos psíquicos, psiquiátricos, estão, não é? Ou seja, as pessoas não viverem essa unidade. Aliás, nós sentimos que há uma patologia quando a pessoa não é capaz de construir uma conexão da sua vida de forma narrativa, não é? Vejam a psicanálise. O que é a psicanálise senão esse trazer à palavra, não é? A sua história. E isso ser, no caso da psicanálise, curativo. Não é preciso a psicanálise. Nós, com certeza, já experimentámos isso, a contar a alguém qualquer coisa que nos aconteceu ou um segredo. E o quanto isso, às vezes, é a resolução do problema. Mas percebem como aquilo que parecia traumático ou terrível,
ao trazer à palavra, não é? Há qualquer coisa de terapêutico também, terapêutico aí. Portanto, o que é esta identidade narrativa? É, usando a expressão de um outro autor, a unidade narrativa de uma vida ou a conexão da vida. Qualquer coisa que ligue, ou seja, permite ao mesmo e o outro. É esse jogo entre a permanência e a mudança. Nisso que eu conto de mim. Depois, a possibilidade, como eu vos dizia há pouco, em relação à literatura, mas nós percebemos aqui em narração, apanharmos o tempo. Nós sentimos que o tempo nos escapa, não é? Ou seja, nós sentimos que não o conseguimos. Aliás, Santo Agostinho, que há pouco chamava a atenção, é, como vos dizia, possivelmente a primeira autobiografia da história da literatura, as suas confissões, onde está inscrita uma das primeiras reflexões também mais consistentes sobre o que é o tempo. E então, o tempo é o tempo cósmico? É o tempo do mundo? Ou é o tempo psicológico? O que é o tempo? E nós, quando falamos de identidade narrativa, ou quando contamos, ou quando ouvimos a identidade narrativa de alguém, sentimos isso. Sentimos como, por exemplo, se demora muito mais tempo em qualquer coisa que lhe foi importante. E há outros momentos que passam, há anos que passam num segundo como se não tivessem existido, assim um eclipse. Percebem como o jogo com o tempo, ou seja, a nossa forma de, dizia eu há pouco, dominar, domesticar, apanhar o tempo, na identidade narrativa nós percebemos-la bem, ou seja, nós somos tempo. É isso que o Tolentino depois na próxima semana irá tratar. Nós somos tempo. Mas a maneira como nós lidamos com o tempo também varia, altera-se. A nossa identidade é uma forma de a procurar. O sujeito, nesta noção de identidade narrativa, aparece então ao mesmo tempo, isto diz Ricard, como o leitor e o escritor da sua própria vida. Não é? Ou seja, está a ler-se e de alguma maneira escrever ou contar a sua própria vida. Mas, quando estamos a ler um livro, quando estamos a ler um romance, por exemplo, Proust diz isso em relação aos seus romances, ele gostava, eu queria-vos encontrar a citação, que é muito bonita, mas a ideia é esta, Proust diz em relação aos seus romances que quando alguém está a ler os seus livros, já não está a ler aquele livro, está a ler-se a si mesmo. Percebem esta noção reflexiva mais uma vez, não é? Ou seja, quando nós estamos a ler um romance, já não é apenas uma história qualquer que nos é estranha, diz, por isso eu gostaria que os meus romances fossem como se fossem lentes que permitem já não apenas ler o que está fora, mas o que cada um é. Ler-se a si próprio. O leitor lê-se a si mesmo nos textos que está a ler. E aí também vemos essa relação, então, entre a mediação e a construção de si. A identidade narrativa não é apenas uma leitura como se fosse eu ler aquilo que já está escrito. Mas ao fazer a identidade narrativa, eu estou a fazer a minha própria identidade. Ao contar-me, estou-me também a construir. Por isso é que aquele problema da linguagem é tão importante, não é? Ou seja, as palavras que eu uso e a maneira como eu uso, o valor que lhes dou, são formas de construção identitária. E eu próprio, quando me conto, quando conto a minha vida, estou a construir a minha própria vida. A nossa identidade não tem a ver apenas com um caráter permanente, mas tem a ver com um olhar sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida, o que esperamos, por exemplo, o que desejamos, o nosso horizonte de possibilidades. É esta, então, a identidade narrativa que constitui a ipseidade. E nós percebemos que esta identidade narrativa se constrói no meio de muitas outras histórias. Nós vamos construindo a nossa própria história. Eu estou a sublinhar a palavra construindo, porque já repararam que não é só contar-me, é construir isso. Há uma atividade criativa. Narrar uma história é uma atividade criativa. No caso de um artista é fácil perceber, não é? Ou seja, a pedra que se está a esculpir não é apenas a pedra que está a esculpir, mas é a pedra que é rejeitada na escultura, não é? Ou seja, há uma construção que é um jogo mais ou menos instável, mais ou menos equilibrado ou desequilibrado entre aquilo que nós recusamos, negamos ou não vemos, porque também pode haver isso, aquilo que acrescentamos e aquilo que recusamos. Por exemplo, no caso daquela rede que há pouco falava, a rede simbólica, aquela rede simbólica. Nós temos fios em nós que a educação nos deu. Há pouco estávamos a falar em relação à escola e a maneira como, por exemplo, logo na infantil somos normalizados. Por exemplo, o que é uma árvore?
Então, as crianças entram na escola com uma capacidade criativa absolutamente extraordinária, acabam todas o primeiro ano de escola a fazer as árvores todas iguais. As casas todas iguais. Não é? Ou seja, uma flor, isto é uma flor. Mas alguém viu alguma vez uma flor daquelas? Esta subjetivação, ou seja, a subjetivação a que nós somos sujeitos, a forma como a nossa identidade também é construída passivamente pelo outro, pelo olhar do outro, o que é que o outro espera de mim? Vejam os modelos sociais da beleza corporal. Quando eu há pouco vos dizia que nós olhamos para nós próprios através destes filtros, significa que olhamos através destas imagens todas que nos chegam sobre sexualidade, o corpo, a morte, o outro e o que deve ser a vida, o que deve ser a fama, ou o que deve ser o sucesso, o que é o sucesso em termos sociais e por aí fora. Quando olhamos para nós, olhamos sob esse ponto de vista. E quanto daquilo que nós devíamos fazer, da nossa existência, da nossa identidade, não era retirar fios, mais do que colocar fios. O que é que a educação não devia fazer, senão uma desaprendizagem, é a palavra que o Fernando Pessoa usa. Desaprender. Tanto daquilo que podia ser útil para nós era desaprender. Mais do que estar a acrescentar coisas, era retirar coisas. Nós temos tantos véus, temos tantos filtros, que, por exemplo, não nos deixam olhar para nós próprios, tal como somos, para os outros, para aquilo que espera ou não espera, por aí fora. Não é? Ou seja, a desaprendizagem, utilizando a expressão de Pessoa, é um modelo possível e aprendível. Ou seja, a educação também podia ser isso. Ou seja, não apenas indicar e, desculpem a expressão, castrar, para não usar a outra, mas também libertar. Não é? Ou seja, e há modelos educativos que são mais próximos disso. Mas não se esqueçam que esta construção da identidade é feita no meio de constrições, tantas vezes elas muito fortes, socialmente impostas. Ou por outros. Sejam familiares, sejam educativas, sejam governamentais. Os poderes, ou o poder, tem aqui uma força muito grande. Seja na publicidade, seja na... Perceba? Ou seja, isso está lá. E quanto menos atentos nós estivermos a isso, mais influenciáveis. Como muito bem disse também, são possibilidades. Os meus limites são as minhas possibilidades. Ou seja, é a partir daí que se constrói. Agora, não podemos deixar de ter em conta que é um jogo entre, uma dialética, entre o que em mim é escolhido ou voluntário e o involuntário. Não é? Entre o que em mim é potencialmente escolha ou ação sobre o mundo e sobre mim e aquilo que eu não escolho, o acidente, por exemplo. Não é? E os gregos tinham muito consciência disso. Não é? A nossa relação com o mundo depende tantas vezes de aceitar o mundo tal como ele é. Ou seja, não o querer mudar porque não pode mudar. Há coisas que não podem mudar. Nós somos de um ponto de vista muito voluntarista. Nós ocidentais partimos tantas vezes dessa ideia muito voluntarista. Não, tudo é alterável. Não, os gregos tinham uma consciência muito, muito clara, tal como às vezes nos acontece a nós em momentos exatos da vida. Não, há coisas que eu não posso mudar. O que posso mudar é a forma como eu me relaciono, aceito ou não aceito essas coisas. Isso eu posso mudar. E disso fazem parte esses exercícios de si, essas técnicas de si, que o Foucault, aliás, chama de tecnologias de si. Essas tecnologias que são precisamente techné, no sentido grego. A techné dos gregos é tanto técnica quanto arte. A techné dos gregos é tanto esse caráter rigoroso do exercício e da disciplina como estético. Tem os dois elementos, mas está lá, como possibilidade, que eu posso implementar ou não. Mas há algumas, estas que vou chamar agora a atenção, são claramente voluntárias. Ou seja, são, se eu quiser, impor sobre mim próprio. Isso é uma característica fundamental para os gregos. Estas técnicas de si eram voluntárias. Mas nós percebemos que há técnicas de si que são sociais. Não é? Ou seja, nós percebemos que há técnicas de si que têm a ver com a sociedade em que estamos inseridos e que nos colocam dentro de determinados padrões, ou procuram colocar-nos dentro de determinados padrões. E, portanto, é nesse confronto, chamemos-lhe assim, entre o que posso escolher e o que não escolho, que este si se constrói.
Nesta passagem de Ricard para Foucault, que tenho estado sempre a tocar e a apontar, mas ainda não abordámos de forma mais sistemática, gostava de deixar muito claro aquela primeira ideia, não é? Ou seja, em Ricard há uma poética do si, poesis aqui no sentido também da construção, não é? Ou seja, não apenas no sentido poético, mas no sentido do fazer, e que se revela na noção de identidade narrativa, não é? Ou seja, na narração. E a narração o que é que nos dá? Quer aquelas que nós lemos, por exemplo, da literatura, no campo da literatura universal, quer mais no campo do cinema, são possibilidades de existência que nós antes não tínhamos pensado, ou não tínhamos experimentado. Ou seja, abre-nos, a narrativa abre-nos, ou as narrativas, as histórias, a literatura, novas formas de ser e de agir. E isso era um ponto que eu gostava de sublinhar. Porquê? Porque mostra o caráter claramente criativo também da nossa própria narrativa, quer sobre os outros, quer sobre nós próprios, não é? Ou seja, há formas de ser, modos de ser, que é a narrativa que vai abrir, portas que vai abrir. Isto eu acho que é um elogio da criatividade muito grande. E por isso é que ele chama, aliás, a narrativa como um laboratório de experiências ilimitado. É muito curioso. É um laboratório de experiências ilimitado. Significa, aliás, nós vemos as possibilidades de existir que na literatura universal estão condensadas e são impressionantes, e aquelas que estão por abrir, não é? Ou seja, aquelas que ainda estão por vir e que a narrativa nos pode dar. E vemos também, um parênteses que nós não vamos aprofundar, como, por exemplo, no final do século XIX, princípio do século XX, tantas narrativas colocam precisamente esse eu, e vocês vão ver isso depois, principalmente com o professor João Barrento, aqueles que vierem fazer o curso, com o professor João Barrento, como a literatura colocou precisamente esse si em causa, esse eu em causa. Um estilhaçamento do eu. Em muita literatura do século XIX, princípio do século XX. Aquilo que podemos chamar, na poética do si, um si expandido. É como se as possibilidades fossem muito mais do que simplesmente aquelas que são da minha existência histórica. Porquê? Porque são as da existência histórica. Há uma condição histórica, não sei, com E agora, há uma condição histórica da nossa existência e que nós devemos tê-la em atenção e dar-lhe atenção. Este sublinhar do ato criativo que era importante não perder. Porquê? Porque é essa noção de estética da vida, da existência, que Foucault vai sublinhar. Em particular, aquilo que alguns consideram o segundo ou o último Foucault, ou seja, o desenvolvimento do seu pensamento já nos anos 80, que tem um foco, que é a relação, como ele próprio diz, palavras de Foucault, a relação entre o sujeito e a verdade. E deem atenção às palavras sujeito e verdade. Num autor que tinha morto, ou pelo menos tinha feito desaparecer, quer um, quer outro, percebem? Ou seja, num tempo, não se esqueçam, estamos nos anos 60, no final dos anos 60, todo o percurso de Foucault levar-nos-ia a pensar que tinha acabado essa história do sujeito e a história da verdade. Foucault, no final da sua vida, volta então a tentar compreender como é que o sujeito e os modos de articulação, os jogos de verdade se relacionam e como é que o sujeito é capaz de verdade e de que verdade é que é esta que estamos a falar. O último curso mesmo, no Collège de France, é sobre os discursos verdadeiros sobre si próprio, ou seja, sobre os discursos de si que cada um faz, podem ser verdadeiros, e da importância desses discursos de si verdadeiros. Mas vou-me centrar, como vos dizia, quer no curso Hermenêutica do Sujeito, quer no último volume, que é publicado a seguir este curso, da História da Sexualidade. E se olharem com atenção, por exemplo, para o primeiro volume da História da Sexualidade, Os Desprazeres, e o último, que é este, o Cuidado de Si, há uma diferença enorme. Ou seja, o projeto inicial da História da Sexualidade é abandonado, e aquilo que o Foucault se vai aproximando-se mais de uma tentativa de compreender como é que esta relação entre sujeito e verdade passa também pela sexualidade. Ou seja, como é que a sexualidade foi um modo, uma técnica, uma técnica dessa relação entre sujeito e verdade. E é isso que lhe interessa mais. E um dos capítulos iniciais deste livro, da História da Sexualidade, o terceiro volume, o Cuidado de Si, é precisamente sobre a cultura de si.
a cultura de si. Aqui cultura no sentido muito proativo, não é? Ou seja, como estávamos a falar há bocadinho, a cultura não como qualquer coisa que nos é imposto ou dado passivamente, mas como procurado, ativamente também procurado. Mas é ativamente procurado, e isto é qualquer coisa que ele desenvolve na hermenêutica do sujeito, porque a cultura também propõe essas possibilidades de cultivo, de técnica de si. Portanto, vejam que é um jogo. E cada cultura, ou melhor, cada época histórica, propõe possibilidades distintas, diferentes. As dos gregos não são as mesmas do cristianismo da Idade Média. As do cristianismo da Idade Média já não são as mesmas de hoje. Não é? Ou seja, as técnicas de si mudam, alteram-se. Nós devemos ter cuidado em relação a essas alterações. Agora, elas existem. O que é essa terminologia? O que é essa terminologia? O que é essa noção de tecnologia ou técnicas de si nos pode dar? É um dos pontos que eu agora queria analisar convosco. O outro é a diferença entre o cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo. O conhece-te ganhou, aparentemente o conhece-te ganhou, e por isso é que o Foucault quer voltar à noção de cuidado, para não mostrar que era a única hipótese, se chegasse a si, era pelo conhecimento. Já vamos ver. Outra das perguntas que gostaria de analisar convosco era o que é que significa para Foucault hermenêutica. Está no título deste livro, deste curso que ele deu. Aparece 3 vezes no resumo do curso, que ele escreve depois do curso já terminado, mas que ao longo do curso não aparece, praticamente. Não vos quero estar a enganar, para não dizer sempre, não me recordo, mas que não é um tema que seja aparentemente tão importante que apareça como título do curso. E essas 3 vezes, só para ficarem alerta em relação a isso, as 3 vezes que aparece no resumo do curso a palavra hermenêutica, uma é logo no início desse resumo, onde ele apresenta qual é o tema deste ano. Ou seja, ele, para se dirige-se aos alunos, dizer qual é o tema do ano destas suas lições, e ele diz, o tema do curso é, a formação do tema da hermenêutica de si. A formação do tema da hermenêutica de si. E continua. Na teoria, eu não vou estar a ler, mas o que ele diz é na teoria e nas práticas de si. E remete claramente aí, precisamente, para a Grécia, para os gregos. Portanto, a hermenêutica de si apareceria desde o início, ou seja, seria como qualquer coisa que ele vai estudar. E, portanto, todas as práticas de si, todas as tecnologias de si pertenceriam a este grande conceito, hermenêutica de si. Umas páginas à frente, ele usa a palavra hermenêutica para definir já não o que os gregos fizeram ou faziam, já não as práticas de si da Grécia, mas utiliza a palavra para a hermenêutica do sujeito, e essa hermenêutica do sujeito está relacionada já com o cristianismo. E no cristianismo, a hermenêutica do sujeito era como uma decifração. Esta é a leitura que faz o Foucault, como se fosse uma decifração da alma. Já não é uma construção imediata, como os gregos, já não seria um armar o sujeito, é a expressão que ele usa, um armar o sujeito de uma verdade, que ele não conhece, mas é descobrir a verdade nele. Isso seria para o cristianismo a hermenêutica do sujeito. E a última vez que aparece nesse resumo a palavra hermenêutica, aparece como atitude, na expressão atitude hermenêutica. E essa expressão é também, de algum modo, negativa. A atitude hermenêutica seria essa que ele diz ser a do decifrar, a expressão dele é esta, a do decifrar o que pode haver de concupiscência nos seus pensamentos, aparentemente inocentes.